Olá, boa noite. O TN2 começa com um desabafo emocionante de um filho que perdeu a mãe atropelada por um motorista embriagado. O homem foi indiciado por homicídio, mas não ficou preso. O Tiago é filho da dona Tânia. Ainda tenta entender como tudo aconteceu. No colo, a filha que estava com a avó no momento do atropelamento. Por pouco, a perda não foi dupla. A menina chegou a ficar com alguns machucados pelo corpo. Junto com a dor de ter perdido a mãe, o serralheiro também tem a revolta. É que o homem que atropelou e tirou a vida de Tânia Maria Ferreira já está solto. Revolta de saber que o cara destruiu a minha família, tirou a vida da minha mãe, quase tira a vida da minha filha e está livre. O Tiago estava trabalhando quando tudo aconteceu. Ele e um irmão foram avisados pelo telefone, mas quando chegaram no local... Quando nós chegamos aqui, vimos já a cena, já, minha mãe já a óbito, já com buraco de tanto tamanho no peito. Por causa desse carro, prensou ela na parede ali, ó. A Eliane estava sentada ao lado da amiga. Elas botavam o papo em dia quando, por uma questão de segundos, presenciou o acidente. Quase foi atingida. Quando eu vi, o carro já estava em cima da gente, aí eu levei um susto e levantei. Só que ela também levou um susto, aí ela jogou a menina no colo do meu sobrinho. Aí ela já não teve tempo de nem levantar do lugar. O acidente aconteceu no último sábado, na Rua Mariana, em Santa Rosa, Cariacica. A Tânia ficou prensada entre o muro e o veículo. O impacto foi tão forte que destruiu um portão e empurrou um outro carro que despencou da garagem. O homem que atropelou e matou a dona Tânia, segundo os moradores, estava bebendo desde muito tempo, aqui ao redor. Inclusive, numa outra rua, até tentaram tirar a chave do carro para que ele não dirigisse, só que não adiantou. Ele dirigiu, entrou aqui na rua e matou a dona Tânia Maria Ferreira. E um detalhe, assim que ele foi detido, ele fez o teste de bafômetro, que confirmou que ele estava alcoolizado. Ele não tinha carteira de habilitação, o licenciamento do carro estava vencido, ou seja, ele estava todo errado. Ele foi para o DPJ para prestar depoimento, só que não foi preso em flagrante. O delegado alegou que ele prestou socorro e por isso foi liberado. Existe sim uma regulamentação específica no Código de Trânsito Brasileiro, dizendo que não se imporá prisão em flagrante àqueles indivíduos que, muito embora envolvidos em um acidente de trânsito que possa ser considerado crime, tenha prestado socorro e amparo à vítima. Isso, ao menos aos olhos da lei, é uma política criminal que visa desincentivar que os indivíduos empreendam fuga. A sensação que fica para quem perdeu uma amiga, para quem perdeu a mãe, é de injustiça. Ele tem que pagar pelo que ele fez, ele tem que pagar, porque ele destruiu a família. Ele destruiu a família. Não tem como a gente não ficar indignado, né? Olha, a polícia confirmou que o suspeito prestou depoimento na delegacia de Cariacica e foi liberado como prevê a legislação. Ele foi indiciado por homicídio culposo no Código de Trânsito. Agora a gente fala da pandemia de coronavírus aqui no estado. O painel Covid foi atualizado agora há pouco. Temos aqui os dados. O Espírito Santo chega a 63.881 casos e 2.040 óbitos. Em 24 horas, gente, nós registramos 1.008 novos casos e também 30 óbitos de ontem para hoje. São números ainda altos. E por conta disso, o secretário de Saúde do Estado afirmou que a Covid-19 deve terminar o ano como a maior causa de mortes aqui do Estado em 2020. O repórter Vitor Zucolotti está ao vivo, tem mais informações sobre o coronavírus para a gente, não é isso, Vitor? Boa noite. O que mais o secretário falou em coletiva hoje à tarde? Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, além de afirmar aí que a Covid-19 será a maior causa de mortes no estado nesse ano de 2020, o secretário falou também sobre a possibilidade de retomada das cirurgias eletivas já para o mês de agosto. Dá uma olhada. Isoladamente, até o final do ano, a doença deve atingir o lugar de maior causa de morte entre os capixabas. Este ano, somente pelo Covid, já chegamos então a 2.000 óbitos, o que poderá representar até o final do ano uma participação da pandemia muito maior do que qualquer outra doença na composição do número total de óbitos no estado do Espírito Santo. Em gráficos, a evolução da doença no estado, tanto em número de casos quanto em número de óbitos, é analisada como sendo uma curva suave
e equilibrada. O desenho formado na curva no Espírito Santo, ele demonstra a capacidade que o Estado do Espírito Santo teve, sim, de conseguir tomar um conjunto grande de medidas de distanciamento social, de testagem, de investigação, de garantia do acesso, ao ponto que nós não tivemos, na curva de casos do Espírito Santo, há um crescimento abrupto de óbitos, um crescimento abrupto de casos. Mas o número de leitos disponíveis continua apertado. A taxa de ocupação das UTIs permanece bem próxima a 80%. Ainda durante a coletiva, o secretário falou sobre a possibilidade de retomada das cirurgias eletivas. É que desde o início da pandemia, muitas pessoas tiveram que adiar as suas cirurgias como uma forma de evitar a contaminação desses pacientes que, por si só, já teriam a saúde debilitada. A partir do mês de agosto, faço paulatinamente, progressivamente, a retomar um calendário de atividades eletivas, caso o momento da pandemia nos permita fazer no início do mês de agosto. De acordo com o último inquérito sorológico realizado, uma média de 380 mil capixabas já tiveram contato com a doença. O próximo inquérito deve ser feito já na próxima semana, com os 13 maiores municípios do Espírito Santo. É uma doença que não pode ser banalizada nem nos casos e nem no número de óbitos, porque o período da banalização não é apenas não se importar com o sofrimento de famílias, mas também leva ao relaxamento dos cuidados nossos. E não banalizemos para não relaxar com as medidas que todos nós precisamos manter firmes entre nós. Pois a gente, o secretário também falou sobre a possibilidade de retorno às aulas. Não há uma data certa. Para isso acontecer, é importante aí que haja uma queda sustentada nos casos graves e também no número de mortes por Covid-19 aqui no Espírito Santo. Infelizmente, isso ainda não vem acontecendo. E olha só, um estudo vai está analisando na realidade, as redes de esgoto, o sistema de esgoto capixaba, que vai poder revelar aí detalhes inéditos sobre a pandemia aqui no Espírito Santo. Um estudo realizado pelo governo do estado em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo e vai verificar em quais redes o vírus está presente. É um tipo de levantamento que já foi feito em outros estados do país, em outras regiões também do mundo, que mostrou, né, que o vírus já estava presente antes de casos oficiais serem divulgados. Esse processo, né, já está acontecendo em fase de coleta e análise de dados. Em breve a gente vai saber os resultados de como está o esgoto do Espírito Santo com relação à Covid. É isso, Isabela, a gente fica no aguardo, né? Eu volto com você aí no estúdio. Boa noite. Obrigada, Vitor, pelas informações. Olha, a polícia ainda investiga o que pode ter provocado a morte de um empresário durante um voo de parapente em Viana. O piloto que voava com a vítima não tinha habilitação para atuar como instrutor. O instrutor que voava com Luiz Bessa na hora do acidente que provocou a morte do empresário não era registrado na Federação Capixaba de Voo Livre. Nos registros da federação, ele não consta como federado aqui no Espírito Santo. Apesar de ser um piloto que já pratica voo há vários anos lá naquele local e em outros lugares aqui, mas ele não está no quadro dos pilotos federados. O empresário de 34 anos caiu durante um voo de parapente que partiu da rampa do Urubu, em Viana, neste domingo. Ele era amigo do instrutor e relatou a altura do local em um vídeo nas redes sociais pouco antes do acidente. A coragem tem que ter uma, que você é alto pra caramba. Você tá doido, é muito alto, rapaz. Você tá alto pra caramba, é muito alto. É alto, brincadeira não. O presidente da Federação Capixaba de Voo Livre garante que, na maioria dos casos, os acidentes acontecem por causa de falha humana. Qualquer piloto que, porventura, tenha feito um curso há muito tempo atrás e guardou esse equipamento durante 5 anos, 6 anos sem voar, então ele tem que fazer uma checagem, uma dobragem no reserva dele, paraquedas reserva um componente de segurança. O rádio, a pessoa tem que estar com o rádio portando, ele pode ter um colapso em voo, pousar numa área onde o celular, a telefonia não tem sinal. Uhum. Então são normas, procedimentos que faz com que você evita e minimiza os riscos no esporte de aventura. O estado do Espírito Santo é um dos principais do país para se praticar o voo livre, recebendo até competições internacionais.
O problema é que muitas pessoas que querem viver essa experiência não tomam todos os cuidados na hora de escolher com quem voar. E isso é como dar um tiro no escuro. Tem o site da federação com as escolas credenciadas, com os instrutores homologados. E aí dessas escolas credenciadas e esses instrutores homologados que passam por toda a revisão de equipamento, troca de equipamento o tempo inteiro. O aluno não pode comprar uma vela que não é compatível com a sua segurança. Voar com segurança também exige responsabilidade de todos envolvidos. A coragem tem que ter, porque você é alto pra caramba. Você tá doido, é muito alto, rapaz. Você tá alto pra caramba, é muito alto. É alto, brincadeira não. Pois é, né? Olha, o piloto, o instrutor, procurou espontaneamente a delegacia de Cariacica, onde foi ouvido e liberado. A polícia vai aguardar o resultado da perícia feita no parapente para esclarecer se houve uma falha técnica ou se foi uma fatalidade. No próximo bloco, preso suspeito de ter assassinado e enterrado em cova rasa a namorada de 15 anos. É um instante só. A polícia está investigando um tiroteio que aconteceu na praia da Barra do Jucu, em Vila Velha, neste domingo. O tiroteio foi filmado. Por mais de 5 minutos, pelo menos 10 criminosos dispararam tiros no meio da praia. Seria uma briga entre gangues rivais que disputam o tráfico de drogas. Os tiros acertaram o vidro de uma casa e um carro que estava estacionado. Os suspeitos fugiram num veículo de passeio que foi abandonado em Coqueiral de Itaparica com um corpo dentro. Esse seria o segundo tiroteio na praia. O primeiro foi na noite de sábado. E a polícia concluiu o inquérito da jovem de 15 anos encontrada em uma cova rasa porque tentava terminar o relacionamento com o namorado. A jovem Sulamita Ribeiro Cardoso, de 15 anos, queria terminar o relacionamento com o ex-namorado e acabou morta. Foi o que concluiu a polícia para o que teria motivado o crime que aconteceu em novembro do ano passado em Cariacica. O homem de 35 anos é o principal suspeito. O corpo da jovem foi encontrado em uma cova rasa feita no quintal de uma casa que era usada pelo acusado como ponto de venda de drogas. Ela era moradora da cidade da Serra e se deslocou para Cariacica para poder entregar os documentos dele, já que eles tinham rompido com o relacionamento. Quando ela chegou lá no local, ele deve ter tentado reatar o namoro, ela falou não. E ele, com aquele sentimento muito machista, possessivo, ele acabou matando. Ele já respondia por homicídio e ele já era do tráfico. Ele utilizava a casa, onde eram os fundos desse quintal, para comercialização de drogas. A relação teria terminado porque, segundo familiares, o acusado tinha um comportamento possessivo com a vítima. Tem um monte de jovem aí morrendo aí por causa desses caras vagabundos. Quando ela queria separar dele, ele obrigava a ficar com ele. Eu só peço a Deus justiça, que ele tem que pagar pelo que ele fez. Já na Serra, outro caso de violência contra a mulher. Uma auxiliar de serviços gerais de 32 anos quase teve a orelha arrancada depois de uma discussão com o namorado. Ela foi espancada com socos no rosto e mordidas pelo homem de 37 anos. As agressões teriam sido motivadas por ciúmes. Ele falou que alguém falou para ele que eu tinha traído ele. Aí ele começou com as agressões. Aí eu só pedi ele para parar. Para com isso, você não é de fazer isso, não estou te reconhecendo. Aí ele ficava mandando eu calar a boca. Eu achei que eu ia ficar sem minha orelha, porque na hora que ele mordeu, ele puxou. Eu senti rasgando. Eu achei que tinha rasgado até mais. Por pouco, o relacionamento de 1 ano não termina em tragédia. Mas a mulher conseguiu fugir e acionar a polícia. O agressor foi levado até a delegacia e autuado na Lei Maria da Penha. Como não tinha dinheiro para pagar a fiança de R$ 8.000, foi encaminhado ao presídio. Dá um tapa hoje, amanhã já é 2, depois 3, até chegar a esse ponto. Tem que ficar atento, né? Sobre o caso da jovem Sulamita, o acusado foi autuado por feminicídio e já está no presídio. Já sobre a agressão da auxiliar de serviços gerais, o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada na Lei Maria da Penha e também já foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A seguir, pesquisadores capixabas desenvolvem teste de Covid mais rápido e barato. Os detalhes já já. Está sendo desenvolvido aqui no estado um teste para identificar anticorpos do coronavírus, em que o resultado sai em menos de 5 minutos. Outra vantagem é o preço, R$ 15. Mas ainda faltam alguns meses para ser validado.
O novo teste que vem sendo desenvolvido pelos pesquisadores na Universidade Federal do Espírito Santo identifica o anticorpo que combate a Covid-19 em quantidades menores do que o teste sorológico. Nós sintetizamos em laboratório partículas bem pequenas, partículas metálicas, que são invisíveis a olho nu. Na superfície dessas partículas, nós colocamos ali as proteínas virais e, em contato com o anticorpo da amostra do paciente, nós conseguimos medir essa interação. E com isso detectar, em pequenos títulos, em pequenas quantidades, os anticorpos na amostra do paciente com maior sensibilidade do que os métodos sorológicos convencionais. O método utilizado é o de espalhamento de luz. A amostra recebe um laser que faz a leitura do material e um sistema de computador traduz as informações. Em cerca de 4 minutos, o resultado fica pronto. É aplicado um laser de alta potência em cima de uma amostra, previamente preparada essa amostra, e esse padrão de energia espalhado, ele tem uma característica, uma assinatura específica. Esse padrão específico a gente joga para um sistema online, e esse sistema online vai fazer a supervisão e auxiliar o operador. A pesquisa é uma parceria entre professores da Universidade Federal e também do Instituto Federal. Além das vantagens já mencionadas, o teste é mais confiável, tem um custo de produção de apenas R$ 15 e pode ser modificado para identificar outras doenças. Como a gente utiliza menos insumos para produzir esses testes, a gente tem um preço calculado hoje em torno de pelo menos 10% dos testes convencionais, ou seja, em torno de R$ 15. Então, além da rapidez e do custo, esse teste também ele tem a vantagem de ser desenvolvido aqui no estado do Espírito Santo. Então, sem a dependência do mercado externo para a produção desses testes. Uma outra vantagem é a versatilidade desse método. Isso porque nós podemos mudar as moléculas de reconhecimento, e com isso esse teste ele poderá ser utilizado para outras doenças respiratórias. 3 professores e 5 voluntários participam do projeto que ainda precisa passar por mais algumas etapas antes de ser concluído. Esse teste ele recebeu um aporte de recursos da Universidade Federal do Espírito Santo e também agora está sendo financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação. Então a gente está desenvolvendo a tecnologia e assim que esses resultados estiverem disponíveis, validados, certificados, aprovados pela Anvisa, essa tecnologia será disponibilizada integralmente para o Estado, para utilização nos laboratórios públicos do Estado e também em parcerias com o setor privado. Boa iniciativa, dos pesquisadores capixabas. Vamos aguardar, então. Bom, TN2 encerra agora. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Uma ótima noite para você e até amanhã.